Meus queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo, é um motivo de muita alegria eu poder estar aqui diante de vocês, poder trazer mais essa palavra. Aqueles que puderem, se inscrevam no canal, deixa o teu joinha e compartilhe, tá? Direto ao ponto, eu gostaria de ler aqui com vocês Daniel, capítulo 4, versículo 29, tá? E também ler o livro de 2 Samuel, capítulo 11, o versículo 1. E está escrito assim, Daniel, capítulo 4, versículo 29. Ao cabo de 12 meses, passeava sobre o palácio real da cidade de Babilônia. Falou o rei e disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Falava ainda o rei, quando desceu uma voz do céu, e disse: a ti, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino. Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. Tá? Versículo 29, mais uma vez. Ao cabo de 12 meses, passeava sobre o palácio real da cidade da Babilônia. Agora, 2 Samuel, capítulo 11, versículo 1, que está escrito assim, olha. Decorrido o ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele e todo o Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde levantou-se Davi ao seu leito e andava, passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho e era ela muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Disse-lhes: é Betseba, filha de Eliam, a mulher de Urias o Heteu. Então enviou Davi mensageiro que a trouxesse. Ela veio e ele se deitou com ela, tendo-se ela purificado da sua imundícia. Voltou para sua casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Meus queridos, se vocês observarem nos dois textos que eu acabei de ler, existe uma semelhança muito grande entre Nabucodonosor e o rei Davi. Primeira semelhança é que ambos eram reis. Segunda semelhança é que tanto Nabucodonosor como Davi eram servos do Senhor. Nabucodonosor, como disse Deus através do profeta Jeremias: eis que eu levanto o meu servo Nabucodonosor para poder sitiar Israel. Ou seja, para poder destronar o trono de Zedequias, que estava se aliançando com pessoas que não era para se aliançar. Então Deus levanta Nabucodonosor para poder julgar o povo de Israel. Sim, Deus usou um rei que não era de Israel e o chamou de servo. E para tirar um rei que estava em Israel, mas não estava mais fazendo a vontade de Deus. E Davi também foi levantado com esse propósito, para destronar Saul, que era um rei alto, formoso, um rei hábil, um rei que foi levantado a princípio como servo do Senhor, mas que estava agora possesso por demônio. Então, tanto Davi como Nabucodonosor, apesar de serem reis, apesar de serem servos do Senhor, também foram chamados para destituir, para destronar, para destituir o rei que não estava mais no centro da vontade do Senhor. A terceira semelhança de Nabucodonosor para Davi é que ambos caem da mesma forma, de formas parecidas. Primeiro, olha o que o texto diz, né? Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam ir para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele e todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde levantou-se Davi ao seu leito e andava passeando pelo terraço. Daniel capítulo 4, versículo 29, está escrito: ao cabo de 12 meses passeava sobre o palácio real da cidade da Babilônia o rei Nabucodonosor. Tanto Davi como o rei Nabucodonosor estavam passeando pelo seu reinado. Davi, ele nos dá uma lição de que ele estava passeando, observando o reino quando ele deveria estar em guerra. Você consegue observar aqui? E
Nabucodonosor estava passeando e quando ele vislumbra aquele reinado, ele diz: não é essa a grande Babilônia que eu construí para o meu resplendor? Davi, quando ele peca, ele também está dizendo a mesma coisa que Nabucodonosor, né? Ele está dizendo eu. Ele olha para a mulher e pensa eu. Ele quer pecar, ele não olha para o próximo, ele não olha para Urias o Heteu, ele olha para o eu. Esse eu de Nabucodonosor é o mesmo eu que ecoa dentro de Davi. Esse eu é o ego, é o egoísmo, é o pensar em si. E no momento que ele come do fruto proibido, tanto Davi como Nabucodonosor, né, que é a soberba, eles já estão cedendo às suas inclinações animalísticas, né? É por isso que quando Nabucodonosor ele é transformado em um animal, as suas pernas ficam que nem pernas de gavião, né, de águia, o seu corpo começa a ficar todo peludo e ele vai fazer a sua morada com os bois. Isso nada menos do que um reflexo, do que um símbolo de que os instintos animalescos de Nabucodonosor estavam prevalecendo. E como é que Davi cai? Cedendo ao instinto animal que também estava dentro dele, ao deixar com que Betseba, a tentação por essa mulher, fosse mais forte do que os seus princípios morais. Então você vê que é o impulso animalesco, um impulso animal que também vence Davi. E esse impulso animal, ele é simbolizado no Gênesis, quando a serpente consegue convencer Eva, e Eva é dominada pela lábia da serpente, e Adão é dominado pela lábia da mulher. Ou seja, tanto o homem como a mulher eles foram dominados pela serpente, que simboliza os instintos animal. A queda ela acontece com Nabucodonosor e com Davi e com Adão e Eva, quando eles deixam que seus impulsos animais estejam falando mais alto. E aqui agora vai uma pergunta para você. Você está deixando os impulsos animais te vencerem? Você está deixando a imoralidade, o egoísmo falar mais alto? Vocês estão deixando com que os princípios que Deus estabeleceu sejam dominados pela ganância, pela vista, daquilo que é pela soberba? Porque Nabucodonosor, ele só saiu do seu estado quando ele reconheceu que Deus é quem exalta, é Deus quem destrói. E ele fala: até que me tornou vim o entendimento, e eu reconheci que ele estabelece o reino, e ele destrói o reino, e que a ele pertence o reino eterno que nunca passará. Ele destrói os altivos e o soberbo. É Deus que resiste ao soberbo, porém dá graças ao humilde. Davi, ele vai cometer o mesmo erro de soberba. Ele vai se deitar com uma mulher. Ele vai julgar-se por sua superioridade, pela sua posição, e vai usar de sua posição para poder se deitar com uma tomar o que não é dele. E ainda vai usar de sua autoridade para assassinar o esposo dela. Quando o esposo dela está voltando da guerra, Davi ele faz a seguinte ressalva. Ele chama para poder perguntar como é que está Joabe, e ele manda Urias ir para sua casa. Só que Urias não desce. Urias fica na porta do rei. Então, né, o servo safado de Davi pergunta para Urias: por que não desce você? Não vem você de uma grande viagem? Ele fala: ô rei, como é que eu poderia ir deitar na minha casa, no meu conforto, se todos os meus chefes, né, Joabe e os guerreiros, estão no campo de batalha sem dormir? E eu vou deitar para dormir e se deitar com a minha mulher? Isso foi um tapa na cara de Davi. Porque Davi estava em seu palácio passeando, quando na verdade ele devia estar em guerra. E está aqui Urias, mostrando para Davi que, embora o rei tenha se corrompido, ele ainda não tinha. Ele ainda estava mantendo seus princípios. Só que Davi estava cego, porque o lado animal ele cega as pessoas. E ele fala: tá bom, fica aí, mas amanhã tu desce. Quando Urias ele vai ser enviado para a guerra de novo, Davi ele chama
manda um mensageiro para Joabe e manda colocar Urias na frente da batalha, porque era certo que ele ia ser assassinado. E ao fazer aquilo, ele toma a mulher de Urias, Betseba, por mulher definitiva depois do assassinato. E você vê que, né, Davi estava tranquilão, cego, quando Natan vem até ele e entrega algo do Senhor. E tu vê que Davi está tão cego ali que Natan vai contar aquela história que todos vocês já conhecem e fala, eles tinham um homem rico e eles tinham um homem pobre. Então veio o viajante e o homem rico não quis pegar de suas muitas mulheres, muitas vacas, muitos bois, muito gado, e tomou uma cordeirinha, a única cordeirinha que aquele homem tinha, aquele homem pobre tinha, aquela cordeirinha que ele tinha criado sobre teus braços, tinha dado leite da sua própria boca, tinha dado o bocado que ele comia, aquela cordeirinha comia. O rico foi lá e tomou aquela única cordeirinha que o homem pobre tinha, matou e deu para o viajante. Davi se acendeu a ira tão grande que ele falou, esse homem merece ser morto e tem que restituir 4 vezes mais do que defraudou ao pobre. Davi estava cego. Então Natan se levanta contra Davi. Davi era um homem de guerra, um homem violento, um homem sanguinário. Natan estava correndo um risco muito grande de Davi puxar a espada e cortar a cabeça dele. Mas Natan é homem de Deus. E Natan pega e fala, este homem é você, Davi. Porque você tomaste a única mulher que Urias tinha e ainda o colocou na frente da batalha para ser morto à espada. Tu o mataste à espada. Assim diz o Senhor, vosso Deus, eis que eu te ungi como rei de Israel. E tomei e te livrei da mão de Saul, e tomei todas as concubinas, tudo que era da mão do seu senhor, que era Saul, e dei a sua mão, e tomei todo o reinado e toda a casa que era do teu inimigo, e dei para você. E te dei Israel e Judá em tuas mãos. E se isso não fosse suficiente, tanto mais coisas eu te acrescentaria. Mas você desprezaste meus princípios, tomando a única mulher de Urias o Heteu e o mandando na frente da batalha para ser morto a espada. Eis que por causa disso não se apartará mais a espada da tua casa, Davi. Eis que eu suscitarei da sua semente um. Você fez isso em oculto, mas eis que eu vou citar um da tua semente, que vai fazer isso contigo. E vai tomar das tuas mulheres e fará isso perante todo o sol. Você fez isso no oculto, Davi, mas eu farei isso perante todo Israel. Davi olha para Natan, olha para o céu e diz, pequei contra o Senhor. Meu Deus. Davi era o homem segundo o coração de Deus. Ele era sensível ao espírito. Ele reconheceu o teu erro não somente contra um homem, não um assassinato só contra Urias, mas ele reconheceu que ele tinha ferido, matado, transgredido. Ele tinha tomado, era do próprio Deus. Então ele se arrepende. Ele podia sacar a espada e cortar a cabeça de Natan, mas ele deixa a espada na bainha. E ele vai reconhecer, e por esse reconhecimento, por esse arrependimento, as consequências veio, mas ele foi perdoado. Esse é o resultado. Você vê que Abisalão, depois de alguns anos, depois de ter matado seu próprio irmão, que tinha cometido incesto, estuprado a própria irmã, você vê que Abisalão vai assassinar o próprio irmão, a espada não vai se apartando. Você vê também aí que Abisalão vai ficar os 2 anos sem estar na presença de Davi por esse ato, mas que depois que ele vai intentar contra Davi, ele vai tomar todas as concubinas que pertenciam a Davi e perante todo Israel no palácio do rei. Abisalão, que era considerado o homem mais bonito naquele momento ali por Israel, vai se deitar com as mulheres de Davi perante todo Israel, se cumprindo o que o Senhor falou sobre a boca do profeta Natan, que você fez isso em oculto, Davi, mas você estaria uma das suas sementes que fará isso em público sobre todo Israel. Irmão, não deixe com que os desejos carnais, com que o lado animal tenha domínio sobre você, porque senão você vai se transformar, que nem Nabucodonosor, em um bicho, e vai comer
entre os animais. Porque aquilo foi um símbolo do triunfo do lado animal sobre o lado espiritual. E você vai acabar expulso do jardim, que nem Adão e Eva, e ter consequências drásticas, que nem Davi. Então, esse é o recado de Deus para a sua vida. Vença o lado animal, porque não temos que batalhar contra a carne e contra a sangue, mas contra as hostes, potestades e principados em lugares espirituais. Fique com essa palavra e até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Amém.